Olá, alunos de representação gráfica e modelagem geométrica. Esse é o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou realizar utilizando a versão Make do SketchUp, tá? Que eu espero que você tenha conseguido dar download e instalado com sucesso no seu computador. Então, se você instalou, está aqui o login, tá aqui o ícone do programa que a gente vai utilizar. Tá? É a versão 2017 e a gente vai abrir essa versão, vai abrir o programa e você vai pedir para começar a usar o SketchUp. Bom, não dá para saber exatamente como é que ficou aí na sua tela, né? Eu não sei quais são, quando você instala a primeira vez, eu não tenho certeza quais são as ferramentas que vão aparecer aí para você. Muito provavelmente não vai ter essa barra de ferramenta lateral. Deixa eu tentar configurar aqui. Eu acho que vai estar assim, olha. Sem essa barra de ferramentas, você só vai ter essa ferramenta no topo aqui. Não tenho certeza se você vai ter alguma aqui lateral, mas de qualquer maneira, por enquanto, ela não faz falta, tá? Então, eu fechei aqui lateralmente também. Provavelmente, você vai se deparar com essa imagem, com uma imagem desse tipo aqui, que é um bonequinho pisando sobre um chão, né? Sobre um chão verde. E lá ao longe você verifica um horizonte azul, né? E a sua tela vai ter aqui um conjunto que a gente chama de conjunto pequeno de ferramentas ou conjunto inicial. Deixa eu ver o nome aqui correto. Essa primeira barra de ferramentas, olha, na versão em português do SketchUp, ela chama primeiros passos, tá? Primeiros passos. E nos nossos primeiros vídeos, a gente vai utilizar algumas das ferramentas, alguns dos botões disponíveis aqui nesse conjunto denominado primeiros passos. Então, por enquanto, é só isso mesmo que nos interessa. Tá? Então, essa é a tela inicial do SketchUp. E a primeira notícia, né, que eu quero dar para vocês é que o SketchUp, por que eu escolho utilizar o SketchUp como aplicação aqui para a nossa disciplina de representação gráfica e modelagem geométrica? Por que eu escolhi esse programa? Bom, tem alguns motivos, né? Um deles é porque ele é gratuito, né? A gente usa aqui essa versão Make, é uma versão gratuita. Depois a gente vai conversar um pouco a respeito da outra versão que tem disponível, que é a versão Free, que é uma versão para a web, que você não instala, você usa no próprio navegador de internet. Depois eu vou apresentar um pouco da outra versão, mas essa versão Make, ela é uma versão gratuita. Tá? E com as funcionalidades básicas, eu consigo ensinar e consigo explicar tudo aquilo que eu considero importante para o aluno de engenharia e principalmente o aluno de engenharia computacional. Porque lembrando que essa é uma disciplina obrigatória para os alunos de engenharia computacional, né? Então, é um programa gratuito, leve, né? Um programa leve, não precisa, né? Não exige que você tenha uma máquina muito sofisticada e você, com pouco recurso, com poucas operações, você consegue criar, eu diria, qualquer modelo geométrico, tá? Meu lema aqui, vou repetir isso algumas vezes, é que não existe nenhum modelo
geometricamente falando, nenhum modelo complexo que não seja obtido pela sucessão de etapas simples de modelagem geométrica. Então, um dos motivos pelo qual eu escolho o SketchUp para ensinar é esse. Ele é gratuito, ele é leve, e o terceiro motivo é porque ele é tridimensional, ele é naturalmente tridimensional. Porque eu abro o SketchUp e eu já me deparo com uma visão tridimensional. Eu percebo um ambiente tridimensional na tela de cara. Eu percebo que eu tenho uma representação aqui de um indivíduo em pé sobre um plano. Eu percebo um horizonte, né? Eu tenho a concepção aqui da altura, do chão, da altura e do horizonte, né? E para que eu não tenha dúvidas, ao pegar o mouse, aí você vai tentando reproduzir as mesmas tarefas aí no seu computador. Ao pegar o mouse, né, pressionando o botão, pressionando a rodinha do seu mouse, né? Se você pressionar a rodinha, olha aqui para o cursor, né? Quando eu pressiono a rodinha do mouse, eu percebo que a figurinha lá, o logo do meu cursor muda da setinha para como se fosse uma rodinha, né? E empurrando o mouse, eu já consigo efetuar a chamada órbita, né? Eu consigo visualizar esse meu ambiente tridimensional em órbita, tá bem? Então eu percebo que o ambiente é naturalmente tridimensional. E isso é muito importante, meus amigos, porque há não muito tempo, os programas de modelagem geométrica tridimensional, eles nasciam de ambientes bidimensionais, ambientes planos. Você tinha que desenhar no plano e realizar uma sequência de operações para conseguir enxergar o seu modelo em perspectiva tridimensional, né? Eram tarefas assim, eram operações um pouco mais complicadas de se resolverem, e aqui no SketchUp vocês vão perceber que essas operações são muito mais intuitivas, tá? Melhor do que falar é demonstrar. E eu vou demonstrar a mágica aqui do 3D no SketchUp, desenhando formas planas e trabalhando elas transformando. A partir de formas planas, a gente vai chegar em formas tridimensionais com bastante facilidade, né? Como que eu desenho formas planas? Eu vou vir aqui, olha, já vou começar a explorar a minha barra primeiros passos, tá? Eu vou chegar aqui nessa opção chamada formas, né? E aí reparem que toda vez que você chega com o mouse e repousa o mouse sobre um botão, ele abre uma janelinha, e nessa janelinha ele dá o nome do botão. Esse botão aqui é o chamado formas, né? Ele dá um nome e dá uma descrição, né? Uma descrição ou um procedimento, né? Como se estivesse explicando como é que funciona. Clique na seta para trocar as ferramentas de forma. Quer dizer, essa setinha preta aqui, ó, do lado do botão aqui, o desenho, o logo do botão é um retângulo. Então eu sei que se eu apertar aqui eu vou criar um retângulo. Mas se eu apertar aqui, ó, se eu clicar nessa setinha, ele mostra para mim outras opções. Ou seja, atrás do retângulo eu tenho outras opções, né? Tem esse retângulo giratório, eu tenho círculo, eu tenho polígono, né? Então, toda vez que eu tiver do lado do botão essa setinha preta, significa que é porque eu tenho outras opções além dessa que se coloca a priori, tá? Mas vamos lá, vamos desenhar um retângulo, que é o primeiro. Então, eu clico aqui, eu escolho a minha operação, né? Olha, já mudou de novo o desenho do meu cursor,
né? Já não é mais a setinha, agora parece que tem um lápis e na ponta do lápis tem um retângulo vermelho. E aí eu vou sugerir que você se aproxime aqui do chão, tá? Ele já até mudou a cor do retângulo. Olha, enquanto eu estava aqui mais ou menos no espaço aqui, na altura, nesse ambiente aqui do horizonte, ele fica em dúvida entre o vermelho e o verde. Tá vendo? Aqui ele muda um pouco de cor e quando eu me aproximo do chão, ele fica azul. Depois eu vou comentar com vocês sobre essas cores, porque que o cursor muda de cor. Mas, por enquanto, de uma maneira bem prática, eu só quero que você desenhe um retângulo no chão. E a minha dica é iniciarmos os desenhos das formas no chão, como se eu estivesse rabiscando aqui no chão, tá? Desenhando o retângulo. Então, eu desenhei um primeiro retângulo aqui. Eu vou repetir a operação de uma maneira bem metódica, explicando como é que ela funciona, tá? Tudo que eu vou fazer aqui funciona através de uma interatividade com o mouse, né? Todo mundo aí deve ter um mouse. Quem estiver trabalhando com o notebook e tentar realizar, né, a modelagem com o mouse do notebook, não é que não possa, tá? Mas eu, Flávia, professora Flávia, eu particularmente tenho muita dificuldade com isso. Eu prefiro trabalhar com um mouse padrão desses, né, que a gente encaixa, né, um mouse periférico, tá? Isso me dá muito mais sensibilidade ao toque, me dá controle, me dá muito mais precisão para o desenho, para a modelagem, tá? Eu nem sei agora explicar como é que faz esse procedimento usando o mouse do notebook. Eu não tenho esse hábito, tá? Mas usando o mouse periférico, olha, eu vou na região onde eu quero iniciar o meu retângulo, eu faço um primeiro clique e com esse primeiro clique eu demarco o início do meu retângulo, daí eu empurro o mouse, tá? Estou empurrando o mouse, ele está abrindo a forma, na diagonal aqui, ó. Eu comecei aqui, ele caminha na diagonal, tá? E quando eu desejar encerrar o meu retângulo, eu dou o quê? Mais um clique. Com mais um clique, eu encerro o desenho do retângulo, tá? Então, vou repetir mais uma vez aqui para mostrar que tudo é uma sequência de operações. E aqui o clique que eu dou no mouse é um clique do tipo clica e solta. Eu clico e solto. Por que eu estou dizendo isso? É importante você prestar atenção e ter essa sensibilidade, que uma coisa é você clicar o botão e soltar, outra coisa é você clicar e manter pressionado. Existem algumas tarefas que você vai realizar com o mouse clicando e mantendo ele pressionado. Então, algumas tarefas exigem que você clique e arraste. Outras tarefas exigem que você clique e solte. Aqui para o desenho do retângulo, eu clico e solto, é um clique simples, é um clique, pá, cliquei e soltei, arrasto o mouse e quando eu quiser finalizar, eu clico de novo, pá, tá? Quantas vezes eu quiser, cliquei, arrasto, então eu clico e solto, depois eu movimento, arrasto o mouse, com mais um clique, eu finalizo. Quantas vezes eu quiser, tá? E por que eu estava defendendo a ideia do SketchUp? Porque é muito fácil, a partir de uma forma plana, tá? Os retângulos que a gente desenhou são figuras geométricas planas. São figuras geométricas planas, estão todas desenhadas sobre um plano. Aqui no caso eu desenhei sobre o plano horizontal que está sob os pés desse senhor aqui, está no chão, né? Então, num plano horizontal aqui no nível do chão. Então, todos esses retângulos são figuras planas que eu consigo, a partir deles, construir figuras tridimensionais
de maneira muito fácil com essa outra ferramenta aqui. Com essa outra ferramenta, olha só, eu vou repousar de novo o mouse para ver o nome dela. Essa ferramenta, na versão em português, se chama empurrar, puxar. Empurra e puxa entidades da face para esculpir modelos 3D. Né? Então, ó, vou trocar, eu estava desenhando o retângulo, agora eu clico aqui em cima para trocar a operação. Então, eu vou usar a operação, o botão empurrar, puxar. O que eu faço? Eu vou procurar uma face. Era isso que ele estava dizendo. Eu procuro uma face. Repara de novo que mudou o logo lá do cursor, né? Saiu, deixou de ser um retângulo, agora parece ter uma caixinha com uma seta vermelha em cima da caixinha. Muito bem. O que eu faço com esse cursor agora? Quando eu me aproximar de uma face, né, vou me aproximar desse primeiro retângulo aqui. Eu não sei como é que vai ficar aí para vocês na captura da tela, né, quando isso virar um vídeo para vocês assistirem. Eu não sei se vocês vão perceber que a área, né, a face sobre a qual eu repousei o meu cursor ficou achurada, né? Olha só, ela fica achurada. É uma inferência, é ele me perguntando se é sobre essa face que eu desejo realizar a operação da extrusão, desse empurra e puxa, tá? Ou não, eu só vou confirmar que é essa face quando eu clicar com o meu mouse, tá? Pode ser que não seja essa, pode ser que eu queira fazer sobre essa. Eu vou trocando aqui, ó. Cada vez que eu troco, ele achura aquela face a qual, né, a face que esteja mais próxima do meu mouse, ok? Aí eu vou escolher uma delas e vou confirmar como? Com um clique. Então eu faço um clique, clique e solta, clique assim, ó, pá. Em seguida eu empurro o mouse. Aí eu empurro o mouse na direção que eu desejo criar o meu bloco, né? A partir de um retângulo eu crio o quê? Eu crio um bloco 3D. Um bloco tridimensional. Então, a partir de uma face eu crio um volume. Viram como é que é simples? Muito simples, né? Tá. E aí a altura, é como se eu estivesse delimitando a altura com movimento no mouse, tá? Estou interagindo ali com o mouse. Até onde? Até onde eu desejar encerrar, e eu vou finalizar essa tarefa com mais um clique, do tipo clique e solta. Cliquei, pá, e finalizou o meu bloco. Eu posso repetir isso para cada uma dessas áreas aqui. Eu posso fazer blocos mais altos e blocos mais curtos, blocos mais altos, blocos mais curtos, tá? Então, meus amigos, por que da escolha do SketchUp? Eu fiz essa escolha já há alguns anos, quando eu assumi essa disciplina pela primeira vez, né? Quando ela entrou em carga pela primeira vez para o curso de Engenharia Computacional. A escolha desse programa se deve a essa facilidade de trabalhar com as figuras geométricas tridimensionais. Você constrói o 3D aqui muito facilmente. Desde então e até hoje, eu continuo achando que ainda é uma boa escolha para o aprendizado, muito embora existam outros programas mais sofisticados, e em algumas aulas adiante a gente vai falar sobre isso também. Tá? A gente vai treinar bastante aqui no SketchUp e, se tudo correr bem, eu pretendo apresentar para vocês outras ferramentas um pouco mais sofisticadas, sobretudo para aplicações em modelagem computacional.